bom dia. Hoje o tema, um tesouro escondido. Jesus comparou o reino dos céus a um tesouro escondido e ele disse: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o campo. Está em Mateus 15, verso 44. Sabe, na época de Jesus, era comum as pessoas esconderem um tesouro embaixo da terra, porque poderia acontecer de ladrões assaltarem ou, inclusive, a cada mudança de governo, devido às taxas, cobrarem tributos. Então, os ricos gostavam dessa forma de proteger seus tesouros. O problema é que poderia acontecer dele morrer ou ser preso ou exilado devido a uma guerra, e o tesouro ficava escondido, e isso não era difícil de acontecer. Então, era comum na época de Jesus pessoas acharem tesouros escondidos. Na parábola, um homem, ele arrenda um terreno para plantar, e ao revirar a terra com uma junta de bois, era o trator da época, ele então descobre algo embaixo da terra, e ao retirar, ele abre e vê tesouros riquíssimos, valiosíssimos ali, ao alcance dele. Então ele coloca de novo embaixo da terra, vai para casa, vende tudo o que tem. E a família começa a achar que ele está sem a razão, que ele enlouqueceu, não entende o porquê daquela atitude, mas ele não fala para ninguém. Ele então vende, com aquele valor ele vai e compra o terreno, volta para o campo e procura diligentemente o local até encontrar o tesouro. O que significa essa parábola? O campo simboliza as Escrituras, a Bíblia, e o tesouro é o Evangelho. Sabe, os tesouros do Evangelho estão escondidos para os sábios desse mundo. Os sábios aos próprios olhos, para os soberbos, devido ao ensino de filosofias vãs. Muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não conseguem discernir o tesouro escondido. A beleza, poder e mistério do plano da redenção não é procurado e perseguido. E esse plano de Deus para salvar a humanidade, que enviou Jesus para pagar o preço pelo ser humano, é de uma riqueza incalculável. É através dessa busca, desse conhecimento, que o ser humano pode achar a vida eterna oferecida por Deus. Sabe, a nação de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, eles foram os guardiões do tesouro. Foi confiada a esse povo essas grandes verdades da salvação que eram ocultas em símbolos e tipos. Mas quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo aqui à terra, ele veio ao mundo, mas o povo judeu, em sua maioria, não o reconheceu como enviado do céu. As tradições passadas, de geração em geração, interpretações humanas das Escrituras, escondeu a verdade. Então, perderam o significado espiritual. O tesouro revelado, mas não foi discernido. Deus, ele não encobre a sua verdade aos seres humanos, mas é pelo próprio procedimento deles que obscurecem o sentido. Jesus Cristo deu provas abundantes de que era o Messias, mas eles não quiseram aceitar porque seus ensinos exigiam deles uma reforma radical da vida. Veja esse texto do livro Parábolas de Jesus, página 47. Viram que se recebessem a Cristo, precisariam renunciar a seus acariciados conceitos e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso, não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho nele contido a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar. Veja também o que está escrito em João, capítulo 12, o verso 42. Sabe, muitos dos principais creram em Jesus, mas não confessavam por medo. E olha o que esse verso que eu falei, olha o que está escrito.
também aqui em 1 Coríntios 2,14. Diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sabe? Eram dois fatores. Primeiro, porque eles não conseguiam discernir, porque eles estavam vivendo na carne, não no Espírito. Segundo, porque eles tinham medo de confessar e serem expulsos da sinagoga sobre os que creram em Jesus. Então, como era difícil para o povo judeu. Mas veja o que está escrito em 2 Coríntios 4, verso 3 a 4. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a questão porque tantos rejeitam o convite divino. O Deus deste século cegou. A nós, né, que temos esse conhecimento, a cada um que estuda a palavra do Senhor, sabe que esse tesouro é maravilhoso, é precioso. Nós precisamos clamar a Deus para pedir a cura da cegueira espiritual dos milhares de seres humanos que não conseguem discernir a verdade da palavra de Deus. Amanhã eu vou continuar sobre esse tema, mas hoje que Deus nos ajude a demonstrar às pessoas sobre o grande amor de Deus, a falar desse evangelho maravilhoso, desse tesouro precioso que está à disposição de cada um de nós. E devemos fazer isso enquanto a porta da graça está aberta. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.